Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h15, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM nesta manhã de sexta-feira. E é com satisfação que nós estamos recebendo para participar mais uma vez aqui do primeiro jornal o professor Marcelo Bueno. Vamos falar a respeito dos avanços da inteligência artificial. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui. Professor, eu acho que meses atrás, quando da nossa última entrevista, eu acredito que nesse período muitas inovações, muitas novidades aconteceram nesse mundo da inteligência artificial, né, professor? Márcio, André, Ellen, todos, assim, todo dia a gente recebe uma novidade de inteligência artificial. Parece que as coisas vão se atualizando cada vez mais rápido e a gente fica tentando alcançar, mas realmente é muita inovação. Eu vi esses dias, nem sei se entra dentro desse contexto de inteligência artificial, a respeito de um anel que monitora uma frequência cardíaca com precisão e tudo mais. Ele faz parte dessas inovações da inteligência artificial, professor? Sempre faz, porque eles são tecnologias que fazem esse controle e o processamento de dados e a inteligência para analisar se aquilo está dentro de um padrão ou se aquilo está fora de um padrão, isso vem da inteligência artificial. Então, é como se a gente falasse que é uma inteligência artificial no anel, né? Na análise de dados ali. Então, isso tem sim. E a confiabilidade que isso possa ser preciso, isso existe também? Existe, assim, porque quando eles vão lançar esses anéis ou relógios com tecnologias específicas, eles passam até por verificação e confirmação dos órgãos ligados à saúde. Então, por exemplo, quando tem um oxímetro, um detector de pressão de oxigênio, o oxigênio no sangue é o oxímetro, ou batimento, ele tem uma validação, assim, uma aprovação mesmo. Então, isso é interessante. Professor, nós tivemos recentemente aí uma queda no 99, depois no YouTube e mais recentemente a nuvem da Amazon derrubou mais de 500 aplicativos e sites por todo o mundo, né? Eu queria perguntar em relação a isso, com toda a evolução que a gente tem, principalmente em relação à inteligência artificial, mas a velocidade da internet e tudo mais, quais são os riscos da gente realmente viver um apagão geral? É o risco da nossa dependência tecnológica, né? E isso a gente tem refletido bastante. Eu lembro que o ano passado, se eu não me engano, teve um dia que o WhatsApp caiu, assim, ficou algumas horas fora. E aí você percebe que toda a sua vida tá vinculada ao WhatsApp, né? Você não tem nem com quem confirmar, assim, essa informação, porque tá todo mundo fora. Então, é claro que se debate muito sistemas alternativos, backups, esses servidores da Amazon, do Google são muito seguros, né? Muito estáveis. Mas quando acontece, como toda tecnologia, a gente fica refém mesmo, assim. E aconteceu essa semana passada, essa semana, no começo da semana ainda estava um pouco lento. Só que também se discute essa necessidade de sistemas cada vez mais potentes, maiores, que impactam também o meio ambiente, mas que sustentam essa quantidade de tecnologia que a gente está demandando. E se a gente pensar agora, voltando para a inteligência artificial, professor, ainda professor, né? Que lida com os alunos em sala de aula, eu acho que o maior impacto dessa ferramenta pode ser na educação. E eu vi, acho que não foi nesse fim de semana, mas eu tive contato recentemente, uma matéria do Fantástico analisando redações de alunos. Foram 3 grupos, né? Eu não assisti a reportagem completa, então vou trazer o que eu entendi aqui. Mas eram 3 grupos analisados por pesquisadores e um deles usou só a inteligência artificial. E o detalhe o ponto que eu quero chegar aqui é que na parte que usou só a inteligência artificial, praticamente mais de 80% dos alunos não sabiam nem o que escreveram. Entregaram aquele resultado para os professores, mas não tiveram envolvimento nenhum com o material. E a gente sabe que
a educação hoje em dia, o principal objetivo é você formar o senso crítico, é trazer bagagem cultural, bagagem educacional para a vida do ser humano, para que ele chegue na fase adulta e possa usar essas ferramentas no seu mercado de trabalho que ele escolheu. Como é que está isso, professor, no seu ponto de vista? Se a gente entende que a inteligência artificial passa a ser usada cada vez mais, e isso está tirando totalmente o envolvimento dos alunos, do ser humano, com o conteúdo que ele está produzindo, onde é que a gente vai parar com isso? Olha, é difícil, é uma boa questão. Realmente a gente tem visto que na educação todo mundo tem usado cada vez mais. Os adolescentes, as crianças e os jovens, nós precisamos ter um cuidado redobrado com eles, porque como você disse, eles estão numa fase de aprendizado e uma fase que eles precisam errar para aprender. E quando você tem uma ferramenta dessa que não te permite errar, que entrega um resultado pronto, você pula uma etapa de desenvolvimento muito importante. Então esse exemplo que você deu é perfeito. Assim, o que adianta eu entregar uma redação perfeita para o meu professor, sendo que eu não analisei, eu não critiquei, eu não desenvolvi, eu não fui corrigido. E eu tenho orientado bastante TCCs assim, de final de ano, de final de curso. E eu falo muito isso para os alunos, assim, ó, você pode usar para pesquisa, você pode usar para correção, mas no momento da escrita a gente quer ver a sua visão, independente dela vir com alguns erros para a gente ajustar. Esse é o processo de aprender. Só que é difícil porque é uma ferramenta muito cômoda, porque ela entrega praticamente a redação inteira em 5 minutos. Então hoje as escolas e faculdades estão discutindo cada vez mais as regras, colocando padrões assim de quanto você pode usar, se pode usar, em que momento não pode usar, olhando isso, evitar essa dependência e esse salto no processo de aprendizado. Professor, o Fundo Monetário Internacional emitiu uma nota recentemente a respeito da preocupação do uso da inteligência artificial, da automação quase que completa, e que pode gerar, inclusive, um desemprego gigante no mundo todo. Essa é uma preocupação realmente que as pessoas às vezes não estão percebendo, e de repente você, para se inserir no mercado de trabalho, você tem que ter qualificação, tem que ter conhecimento em inteligência artificial, mas mesmo com tudo isso, pode gerar um número muito grande de desemprego, né, professor? Pode gerar. Pode gerar porque, assim como foi a inovação tecnológica, ela destaca quem tem esse conhecimento e acaba afastando mais quem não tem. E nós sabemos que essa já é uma desigualdade no Brasil, nem todo mundo tem acesso a computador, nem todo mundo tem acesso a uma competência de olhar um vírus ali, saber identificar esse vírus. Então, a questão digital já é um debate sobre isso há muito tempo. Agora, quando a gente integra inteligência artificial em todas as nossas etapas de comunicação ou de trabalho, ela corre risco de ampliar essas desigualdades. O que a gente tem visto também é que muitos cargos de entrada, aqueles primeiros assistentes, quando o estudante sai da faculdade, ele já começa a ser um assistente administrativo, um assistente de contabilidade. Esses cargos também começam a ser ameaçados, porque essa função de entrada a inteligência artificial faz muito bem. E algumas pessoas já estão optando por falar, não vou contratar um estagiário para me ajudar no texto, eu vou ter um agente de IA aqui. Então a gente também precisa entender como que isso vai impactar o primeiro emprego, as primeiras experiências, que também fazem parte de um processo formativo do profissional. Por enquanto são as profissões de entrada, né? Mas eu tô com uma notícia aqui, por exemplo, recente, de ontem, que uma TV britânica exibiu seu primeiro apresentador de TV feito 100% por IA, e os telespectadores nem desconfiaram. Porque até então, você consegue notar, né? Fica aquela falta de originalidade, que também foi um resultado daquela pesquisa que eu falei sobre os alunos, que os pesquisadores apontaram que o padrão era praticamente parecido, então não tinha uma originalidade. Mas a partir do momento que os desenvolvedores dessas ferramentas começam a introduzir também a originalidade, fica difícil, Marcelo. Eu não sei onde a gente vai parar, ainda mais na nossa profissão.
Marcelo foi colega há alguns anos de diferença de faculdade, fez faculdade junto comigo, né? Somos jornalistas, e aí a gente vê o jornalismo sendo substituído por máquinas. E aí? É muito preocupante. Eu não sei qual que é o ponto de vista, principalmente do lado acadêmico também, Marcelo. Não, é uma preocupação, é uma constatação de que em algum momento algumas funções vão ser totalmente substituídas, algumas habilidades não vão ser mais necessárias. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso fazer um texto me apresentando. Se eu tenho ali na minha inteligência artificial um histórico, eu peço para gerar rapidamente uma apresentação sobre mim ali e mando, né? Eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo isso manualmente toda vez. Agora, o que nos provoca, como toda inovação tecnológica, é que a gente precisa desenvolver outras habilidades. Porque, como você falou, o texto escrito pela inteligência artificial não tem essa humanidade, ele não tem essa profundidade, ele não tem, às vezes, né, o senso crítico que nós temos, ou a simpatia que nós temos. Assim, é realmente um convite para redescobrir o que a gente faz bem, quando uma plataforma faz algumas coisas tão bem quanto a gente fazia. A gente fica imaginando o seguinte, professor, de repente, a inteligência artificial, a evolução, o ser humano vai ter que se tentar suplantar a inteligência artificial. A gente vai imaginar, assim, uma corrida, de um lado a inteligência artificial, do lado o ser humano. Quem é que pode vencer essa batalha? Vamos dizer que o ser humano... Melhor não dar resposta. Ô, professor. Vamos, por enquanto, estamos na frente. Professor. Mas, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu tenho estudado bastante, assim. Em qual que é essa corrida? Se é uma corrida realmente por fazer funções repetitivas, funções que a máquina faz mais rápido, não vale a pena entrar nessa corrida. Vale a pena deixar a inteligência artificial fazer e nós irmos para um outro lugar. Agora, realmente, se ela estiver ocupando um lugar, por exemplo, agora eu não vou mais num psicólogo porque eu vou me consultar com o ChatGPT. Aí a gente realmente está correndo uma corrida que não vai nos ajudar em nada lá na frente. Professor Ilorival Pagnozzi, Nietzsche já falava quase 100 anos atrás que o nosso sistema educacional estava errado, que ela deveria ensinar basicamente 3, 4 coisas, que era só pensar corretamente, falar corretamente e escrever corretamente, né? Que tudo mais era desnecessário. Você está perdendo tanto tempo na escola para aprender uma fórmula de química, uma fórmula de física, alguma coisa em sentido que iria ter pouca utilidade na sua vida ou nenhuma utilidade. Eu, quando cheguei na faculdade de Direito, eu me decepcionei, porque nada que eu aprendi lá tinha quase nenhuma utilidade na faculdade de Direito, porque não utilizei nada na faculdade de Direito, né? Foi um tempo, uma boa parte do tempo meu de estudo não tinha utilidade naquela universidade. E agora a gente está percebendo isso. Com a inteligência artificial, vai haver não digo um conflito, mas vai ser diferente o que é saber e o que é conhecer. Porque você vai saber, mas não vai conhecer algumas coisas, vai conhecer e não saber outra, porque a informação está ali. Quer dizer, aquela pessoa que era um especialista naquele assunto, eu também sou especialista. Eu vou lá, procuro e vou apresentar aquele trabalho ou uma resposta. Esse conflito aí, né, do que a nossa escola hoje está ensinando, né, ainda num modelo de rebanho idealizado lá atrás, onde todo mundo parece que estava no mesmo nível, tinha que aprender a mesma coisa, nada além daquilo que está na grade curricular. E agora a inteligência artificial não vai haver aí sim, um conflito realmente do que é que se tem que ensinar daqui para frente, porque não tem mais o que ensinar uma fórmula de química que, além de não usar, tá no meu acesso. Antes não tinha acesso, eu tinha que buscar a Barça, buscar o sei o quê, para pesquisar. A hora que me perguntasse, eu tenho que ter aquilo na mente. Agora não preciso mais, eu tenho que ter no celular. Como é que isso que vai ser, acho que, o grande conflito, né, da escola com a inteligência artificial? Eu tenho estudado na academia, no meu doutorado, a expressão da competência. A competência é como se a gente analisasse as pessoas de uma maneira mais ampla do que o que ela sabe. É o que ela sabe, somado ao que ela sabe fazer, somado à atitude dela diante de algum desafio.
Então, tem muitas pessoas que a gente conhece que não têm um conhecimento acadêmico, mas têm uma experiência de vida muito grande e tem uma atitude diante dos desafios, uma resiliência, uma coragem muito grande. Isso tudo tem que ser somado numa avaliação da competência do ser humano. E isso tem sido interessante, porque quando a gente fala sobre competência humana, a gente sabe que a gente está muito à frente. Agora, se a gente for ficar olhando realmente o que eu decoro, o quão rápido eu escrevo, ou o quão rápido eu analiso informações, isso vai ficar para a tecnologia fazer. Assim como a calculadora lá atrás tornou muito mais fácil fazer cálculos difíceis, e aí nós adaptamos essa tecnologia na nossa vida. Então, assim, um convite para todo mundo que nos ouve é explorar a tecnologia, aprender, fazer curso, correr atrás, para que você reconheça, nossa, essa daqui é a minha força como humano, e esse daqui é o recurso tecnológico que me impulsiona como humano. É como se fosse um foguete pra gente. Tinha concurso antigamente que colocava uma folha e ia ver o tempo que você conseguia datilografar aquela página para poder passar no concurso. Olha quanto mudou essa situação. Tinha aula de datilografia, vamos dizer assim, né? O Márcio fez, né, Márcio? Fiz também, com Ali na Rua do Sapo, Márcio? O meu ainda peguei na fase de uma travessa ali com o Fran. Era a escola do Fran, de datilografia. Então mudou muito. Então você vê que isso que o senhor falou me caiu muito bem, né? Uma coisa é você saber, conhecer, outra você compreender. Aí então a gente volta no que Nietzsche falou lá. Que o importante hoje, né? Ou já era lá atrás, é você saber ler corretamente, pensar corretamente, escrever corretamente e compreender. Acho que a arte do compreender, de análise, de processar isso, até para que tenha reação, que o senhor falou, como é que você tenha. Todo mundo tem informação hoje. O problema não é ter informação mais, né? É como você usa a informação. É a sua habilidade de compreender, de analisar e usar aquela informação. Acho que isso ainda vai ser do ser humano, né? Ainda acho que não está no IA ainda a decisão de como você processa aquela informação, aquele conhecimento e vai usar na sua vida real. Acho que é aí que vai estar a grande diferença, professor. É exatamente isso que eu tenho pensado, assim, com toda essa ferramenta que eu tenho hoje para te responder sobre qualquer coisa, para analisar qualquer problema, para corrigir qualquer rumo errado que esteja caminhando numa decisão na minha empresa, na minha vida pessoal. Eu tenho muita informação hoje. E, inclusive, de uma maneira muito mais fácil, né? Como a gente falou, no começo você ia numa enciclopédia, procurava, hoje você faz uma pergunta. Eu estava semana passada tentando entender como que eu ia fazer a ligação da minha vitrola com uma caixinha de som, e eu não entendia, eu tirei uma foto, coloquei no chat GPT, e ele foi me corrigindo, não é esse cabo que você precisa, é esse. Aí eu coloquei a foto, ele falou, não, ainda não é esse. Então, assim, nós hoje temos uma ferramenta que nos ajuda a compreender. Agora, compreender o quê? Qual que é a sua curiosidade? O que você quer entender? Sabe uma coisa que está me assustando, professor? Aí vai te ajudar. A gente tem visto aí surgir muitas propaganda, olha, agora é telemedicina e tal. Eu tenho visto algumas empresas oferecerem terapias, psicólogos, e você vai ver, na verdade, até por uma questão do custo, porque eles oferecem aquilo a preço tão barato, e você vai ver que realmente não é uma pessoa que está dando aquela orientação para uma pessoa que está ali fragilizada, que está buscando um apoio, né, psicológico, um terapêutico, e aquelas empresas estão oferecendo isso. Não, liga aqui que você vai ter 1, 2 horas de terapia a R$2, R$3, R$5, sei lá, uma coisa assim. Mas você percebe que ali por trás não tem um profissional mais, que é um IA. Você percebe sim. Alguns percebem. Eu percebo não pela forma como ele se apresenta, porque engana, que teve um jornalista que enganou. Eu desconfio disso pelo valor, né? Que profissional, que terapeuta, psicólogo vai fazer uma sessão de terapia por R$10, R$8. O que está acontecendo? Isso é um perigo, né, doutor? Professor? Dentro desse mundo.
É sempre um perigo esse barateamento do profissional, porque isso tem uma implicação, né? Se você quer realmente que a pessoa atenda por R$ 10, a gente sabe que a pessoa tem que atender muitos para ela ter um valor relevante, né? E aí ela acaba recorrendo a recursos tecnológicos quando é uma pessoa realmente por trás. Isso sempre levantou uma preocupação em relação à qualidade e ao preço, mas também ao mesmo tempo a tornar acessível. Então tudo tem que ser analisado. De repente pode ser uma pessoa que está no início de carreira e topa esse desafio, né? Mas é complexo você contar com qualidade nesse tipo de atendimento que você privilegia o preço. Porque o IA também não é perfeito. Eu fiz um teste esses dias, eu e minha esposa. Nós fizemos a mesma pergunta com as mesmas premissas. Era uma pergunta até um pouco complexa, mas era todas as mesmas premissas. Pela mesma plataforma, ChatGPT, e ela fez pelo celular dela, o dela é esses iPhone e o meu é um Android, e nós obtivemos respostas diferentes. Por que isso acontece às vezes? É porque o sistema, ele é diferente daquele sistema anterior que a gente tinha, que ele ia buscar a palavra-chave e respondia com o que estava escrito para ele. Hoje, a inteligência artificial, ela compreende a sua pergunta e ela vai num banco de dados e ela vai criar contexto para te responder. Ela vai realmente fazer o processo igual a gente faz de entender. Então, se a gente voltar nessa entrevista, você fizer a mesma pergunta, pode ser que eu responda de outro jeito, porque no meu cérebro, no meu banco de dados, eu associei de uma maneira diferente. Isso que tem sido difícil a gente entender, que a inteligência artificial não é um banco de dados com respostas prontas. É um cérebro que desenvolve relações entre palavras e responde. Pode ser que nesse momento também ela faça relações que fazem sentido para falar, mas que esteja errado. E é o que a gente chama de alucinação. Então, às vezes ele me indica um livro que não existe, um fato histórico que não aconteceu, mas a escrita é perfeita, é coerente. Então, é um sistema realmente de raciocínio digital. Por isso que a gente chama de inteligência. Houve o caso o processo da máquina aprender é parecido com o nosso também. Houve um caso de um tribunal aí, de justiça aí, onde o advogado usou a inteligência artificial, apresentou toda uma tese, jurisprudência, e o juiz foi envolvido naquilo lá, ele falou, né? Só que daí foram verificar, não existia aquela jurisprudência, não existia nem aquele artigo de lei que era citado, porque a inteligência artificial criou aquilo para atender aquela necessidade, né? Vai ser uma grande dificuldade dos dois lados de você saber o que realmente é verdadeiro, o que é invenção. É isso mesmo? É exatamente isso. E por isso que em todo lugar que eu vejo falando de inteligência artificial, se fala da supervisão humana. Se fala da necessidade de conferir o que foi feito. Porque realmente, assim, não dá para confiar cegamente. Por melhor que seja, por mais impactante que seja quando a gente vê uma resposta, uma imagem, uma análise que ela fez, se você não for competente, como a gente falou, para analisar aquilo e falar, não, isso daqui tá errado, isso daqui não é assim. Então, é um erro de gestão muito grande tirar o ser humano da jogada e confiar totalmente na resposta que a inteligência artificial vai dar. Pode ser que você esteja caminhando e conduzindo sua empresa para um lugar errado. Professor, a gente já tem conjuntos musicais de inteligência artificial, inclusive em primeiro lugar nas paradas. Nós temos jornalistas de maneira criados pela inteligência artificial. Professor, logo vai ter também. Professor, nós já temos também. Agora, o ano que vem nós vamos ter eleições. É possível que se crie um político criado pela inteligência artificial, que seja aquele político dos sonhos de todo mundo, aquele político perfeito, e de repente esse político ser eleito, ser votado nas próximas eleições. Ideia genial a sua, Márcio. Vamos substituir todos lá por inteligência artificial, os 530 lá. De ser votado nas próximas eleições, pode acontecer isso, até porque a nossa legislação ainda está
engatinhando para definir o que é inteligência artificial. Eu vou votar na inteligência artificial, por um deputado lá que seja, na verdade, uma inteligência artificial que vai analisar os projetos de uma forma mais profunda, mais verdadeira e sem interesses outros, espero eu, que a inteligência não tenha. Pode acontecer, professor, disso aparecer o ano que vem? Não, por enquanto vai ser difícil, porque ele com certeza não vai conseguir se candidatar, né? Ele não vai conseguir apresentar os seus documentos como brasileiro, com os requisitos, mas é um aviso importante, porque daqui a pouco pode ter alguém que represente, mas fala, ó, nenhuma decisão é minha, todas elas eu tirei da inteligência artificial. Que daria quase o mesmo impacto, né? Você saber que todas as decisões daquela pessoa foram mediadas pela tecnologia. Mas, assim, a questão da eleição do ano que vem nos preocupa bastante, porque ainda que não seja um candidato de inteligência artificial, a gente sabe que a inteligência artificial vai fazer parte de tudo. Das criações de roteiros, das criações de campanhas, dos vídeos, das imagens geradas. Da análise dos dados, né, dos eleitores. Oi? Da análise dos dados do eleitor, o que o eleitor quer que eu fale, eu vou falar o que ele quer ouvir, não o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vou fazer, mas eu vou falar o que o Márcio Godinho, o professor aqui, quer ouvir para me ganhar essa eleição. E a inteligência artificial fala, olha, se você falar, né, que o céu é verde, que nem o Márcio quer que seja, você vai ganhar a eleição. Aí eu vou lá e falo, ó, o céu é verde, e ganha a eleição. Mais ou menos isso o senhor está dizendo, né? Essa manipulação das informações para poder favorecer este ou aquele candidato. É para favorecer, é para perder, às vezes, o senso crítico de falar, não, mas eu vou falar o que eu acho que tem que falar. Mas a inteligência artificial vai falar, ó, isso daí não é popular, isso daí não vai te ajudar. E aí você vai ficar naquela dúvida moral se você segue o seu instinto ou não. E pode ser que você seja eleito, pode ser que você não seja eleito. Não, se for para ganhar, ele vai falar o que a inteligência artificial pediu para ele falar. Ele vai falar. Tenho certeza. Precisar. O que nos preocupa muito é essa questão das imagens falsas que vão ser usadas para atacar outros candidatos e para inventar situações ou inventar pessoas. Isso a gente vai precisar estar muito atento. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, acho que talvez minha última pergunta, Márcio, e que me preocupa, na verdade. Quando eu faço pesquisas por qualquer chat, GPT da vida aí, eu tenho que colocar muita informação lá do que eu quero. Olha, eu quero um projeto assim, com esses dados, com essas características, e eu vou colocando informação lá para ele montar um plano de negócio para mim. Essas informações que eu coloco lá, que de uma certa forma são sigilosas, faz parte do meu plano de negócio, da minha estratégia, do plano de ação e tudo mais. Quando eu coloco lá, a inteligência artificial também aprende com o que eu coloquei e pode usar depois, se o Márcio for lá e falar, olha, eu quero um plano de negócio aqui para montar uma rádio, né? Só que eu já fui lá e falei, olha, eu quero uma rádio e eu quero colocar isso de inovação, quero colocar isso de estratégia, meu plano de negócio é esse. E essa informação que eu coloquei lá como pergunta para alimentar um projeto que eu pedi para ela estruturar para mim, pode ser usado em favor do Márcio pela inteligência artificial? Pode ser usado. Inclusive, ele é usado para refinar os modelos que você está usando. Então, o próprio ChatGPT usa aquele conteúdo para aumentar o conhecimento dele e o aprendizado. O que você pode ficar tranquilo é que essa informação ela não é usada diretamente. Então, por exemplo, eu vou lá, coloco uma informação de faturamento. E aí ela vai pegar o meu faturamento e mostrar para uma outra pessoa exatamente como exemplo, essa pessoa fatura tanto. Porque quando a inteligência artificial recebe os dados, ela desmembra esses dados e ela espalha esses dados. Então, assim, ela vai ter essas informações, mas ela não vai ter essa informação completa. Olha, por exemplo, o plano de negócio que eu fiz para essa pessoa foi assim. Mas isso você levanta um ponto muito importante. Tudo que a gente coloca de informação na inteligência artificial pode ser usado para o treinamento do banco deles. Então, empresas que têm dados sigilosos, dados de clientes, têm redobrado o cuidado e até desenvolvido inteligências artificiais próprias para não correr o risco de deixar os dados dos seus clientes e os dados sensíveis do seu negócio abertos num lugar que você não controla.
É tipo assim, olha, se eu chego lá na inteligência artificial, olha, eu descobri que o melhor horário para ter um jornal é às 14 horas, tal, e eu estou montando e estruturando isso daqui, tá? Aí vem uma outra pessoa e fala, qual é o melhor horário para fazer um programa de jornalismo? A inteligência artificial vai falar para ele que é 14 porque eu alimentei com essa informação, ou não chega a esse ponto? Não chega nesse ponto diretamente. Ela vai continuar fazendo uma pesquisa no banco de dados dela e de repente ela pode apontar um outro horário com base em outros contextos da região. Sim. Olha, você que está no interior de São Paulo. Então ela não salva essa informação tão blocada assim. Mas não dá para saber. Mas num contexto geral, se mais 2, 3 pessoas colocou assim, ela começa a fazer uma análise, fala, olha, 4 pessoas já falou que tem que ser isso aqui. Então, Márcio, é às 14 horas, tá? Que você tem que montar o seu programa, não às 6 da manhã, para de acordar cedo, bobão. Pode acontecer, e principalmente se milhões de pessoas colocarem isso. O que está acontecendo na inteligência artificial do Twitter, né, do X lá, ela é uma inteligência artificial também muito treinada com dados, né, da plataforma. E esses dias ela usou expressões erradas para falar sobre países, porque ela está aprendendo com um montante de dados que ela tem. Entendi. Qual chat o GPT? Não, o chat GPT já é o nome, né? Qual inteligência artificial o senhor me recomenda usar? Qual que você usa? Eu tenho usado muito o Gemini, que é a plataforma do Google. Ela tem uma assertividade muito grande. O Google também tem informação sobre tudo na nossa vida. Gemini. E ela disponibilizou para estudantes um plano Pro por 1 ano. Tem sido muito interessante usar. Ela cria imagem, cria vídeo, cria texto. Ela está bem completa. O ChatGPT também é muito bom, mas ela está no meu segundo lugar, assim. Professor Marcelo Bueno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Vai ser convidado outras vezes, porque o que nós falamos hoje e amanhã não vale mais nada, né? O dinamismo está acontecendo e outras vezes vai ser convidado. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Contem comigo aí quando precisar. Obrigado, professor. Se morasse aqui, ia ter um quadro semanal presencial com a gente aqui, tá? Grande abraço. Mas vindo para Botucatu, venha nos visitar, por favor. Grande abraço, professor. Com certeza. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.